Preparei esse material baseado na teologia sistemática de Thomas Oden. O Espírito Santo é descrito como que possuindo atributos, características divinas, pertencentes única e tão somente a Deus, como onisciência, onipresença, onipotência, eternidade, só para começo de conversa. E a divindade do Espírito Santo fica ressaltada quando a gente lê versículos bíblicos que falam do Espírito Santo e da sua onipotência. Veja só, Isaías 40:13. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? O Espírito do Senhor não tem limites. 1 Coríntios 2:10 e 11. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. E sobre onipresença, o que é que lemos? Salmo 139, versículos 7 e 8. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Onipotência. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Envias o teu Espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus, assim, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então, poder do Espírito de Deus. O Espírito descrito aqui também como quem cria, quem tem poder criador. Participante ali, a gente sabe que o Pai, Deus Pai é criador, Jesus estava no princípio com Deus, era Deus, todas as coisas foram criadas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, e de repente aqui é dito que o Espírito Santo também tem parte na criação. O Espírito como eterno, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O Espírito é também descrito claramente como sendo Deus. O Espírito é chamado de Deus. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Pedro disse que o Ananias tinha mentido para o Espírito Santo. E agora, numa frase seguinte, ele diz que ele mentiu para Deus. O Espírito Santo é Deus. Os nomes do Espírito revelam sua divindade. 1 Coríntios 2, 11 e 12. Assim ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito é chamado o Espírito de Deus, o Espírito que vem de Deus. E Mateus 12, 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito Santo, é chegado até vós o reino de Deus. Se eu expulso demônios pelo Espírito Santo, ou aqui, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado até vós o reino de Deus. Ora, esse Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. O Espírito também é descrito como sendo vivificante. Romanos 8:2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. O Espírito vivificando ali. Efésios 4:4, o Espírito é incomparavelmente um. Paulo ali discorrendo sobre a importância da unidade do corpo, ele fala, porque há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé, uma só esperança, um só batismo. Então, essa unidade incomparável. E também é dito de que o Espírito é uma essência com Deus. O Senhor, que é o Espírito,
2 Coríntios 3,18. O responsável também pela expulsão de demônios, como a gente leu ali em Mateus 12, 28. Se eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus, é chegado até vós o reino de Deus. Então, Jesus expulsa demônios pelo Espírito Santo de Deus. Pelo novo nascimento também é responsável o Espírito Santo. Ele é quem regenera, capacita os pecadores a entrarem no reino, né? É pela regeneração do Espírito que nos é aberta a porta, nos é possibilitada a entrada no reino de Deus. E também o Jesus mesmo, o seu corpo físico foi ressuscitado pelo Espírito Santo, como a gente lê ali em Romanos 8, 11. Então temos aqui textos de João 3, 5, Mateus 12, 28. O Espírito também é descrito como sendo o autor da revelação e doador da verdade, João 14, 17, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de poder, o espírito de conhecimento e de temor, Isaías 11, 2 e Efésios 1, 17. O Espírito também é descrito como sendo aquele que dá graça e auxilia nas súplicas. Olha, se você ler lá Zacarias 12, 10, é isso que é dito ali. Hebreus 10, 29, Romanos 8, 26. Nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos 2 intercessores garantidos em cada uma das nossas orações. Uma é Cristo, que Ele é mediador. Ele vive a interceder por nós no céu, Ele é o nosso supremo sacerdote. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se, mas um que em tudo foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Então aproximemo-nos com fé, com confiança ao trono da graça, na expectativa, na confiança de que vamos receber misericórdia, graça e socorro em ocasião oportuna. É ali em Hebreus capítulo 4 que encontramos essas passagens. O Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, o Cristo intercede por nós. Quanto ao auxílio, as armas da nossa milícia não são carnais, antes são poderosas em Deus para a gente vencer os desafios, os embates e tudo que Satanás lançar contra nós. Deus é chamado, agora falando de Deus, né? Deus é chamado o Espírito, porque é incomparavelmente espiritual. É chamado também de Espírito Santo, porque é incomparavelmente santo. Romanos 1, 4. Também o Espírito de Deus, é assim que a gente ali lê em Gênesis 1, 2 e Mateus 3, 16, porque ele é verdadeiramente Deus. E o Espírito de Cristo, Romanos 8, 9. Olha que é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo. Cristo soprou o Espírito, o seu Espírito sobre os discípulos. Lembram disso? Recebam o Espírito, ele soprou sobre ele. Esse Espírito que vem de Deus, que é Deus, mas que a gente vai estudar direitinho e vai aprender que não deve ser confundido, nem com o Pai, nem com o Filho. É uma pessoa. O Espírito é uma pessoa e a gente vai, ao longo do estudo, e hoje mesmo já começando a falar disso, aprender que o Espírito Santo é, de fato, a terceira pessoa da Trindade. E por falar em Trindade, só deixa eu dar uma palhinha aqui. Uma coisa que eu estava falando sobre o credo apostólico outro dia, tá? Eu estava ensinando isso para minha netinha, Isabel, para as duas. Eu tenho uma neta de 8 anos e uma de 6 anos de idade, Helena e Isabel. E eu falava sobre o credo apostólico. Eu estava tentando, eu não sei se vocês sabem de cor o credo, mas se não sabem, deveriam aprender. É muito importante o credo. O credo apostólico é riquíssimo, é muito bem elaborado, muito bem elaborado. Assim, meticulosamente bem elaborado. Ele está calcado em, né, a estrutura dele é totalmente calcada na Trindade. Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, em Jesus Cristo, né? Creio no Espírito Santo. Está calcado na Trindade, na doutrina da Trindade. E como é que começa?
creio em Deus, a definição de quem Deus é. Deus é Pai. Eu pergunto para você, houve alguma época em que Deus não foi Pai? Não era Pai? Para pensar. Essa é uma definição de quem Deus é. Outra semelhante a esta é Deus é amor. Houve alguma época em que Deus não era amor? Você sabe que o amor, ele pressupõe uma outra pessoa. E quando a gente fala de pai, e essa é uma descrição de quem ele é, na sua essência, isso pressupõe um filho. E esse filho é eterno. O eterno Filho de Deus. Eterno Filho de Deus. Deus sempre foi Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Pai nunca foi solitário. Esse mistério da Trindade, 3 pessoas num único Deus, é algo que a gente não consegue alcançar com as nossas mentes finitas. Não se tratam de 3 deuses. Se tratam de 3 pessoas num único Deus. Tal é a unidade, tal é o entrosamento, tal é o amor, a sintonia, o cumprimento cada um de uma determinada função, sem competição. E nós temos na Trindade, no relacionamento do Pai com o Filho, do Filho com o Espírito Santo, do Espírito Santo com o Pai, assim por diante, nós temos a nossa vocação para ser parte da família de Deus. Deus concedeu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus, pelo Espírito Santo, adotados na família, recebendo o Espírito, para viver em unidade, em amor. E a igreja, pelo poder do Espírito Santo, consciente dessa unidade de Deus, dessa sintonia, ela é vocacionada para testemunhar ao mundo de que realmente tem Cristo por cabeça e a gente é um em Cristo. Um em Cristo. Todos nós membros temos distintas funções, mas compomos o corpo de Cristo. Então façam tudo o que estiver ao alcance de vocês, diz o apóstolo Paulo, para preservar a unidade do corpo. Tal é a importância. E isso tem a ver com Deus, com quem Deus é. Então tudo o que nos divide, nos separa, toda intriga, todo ódio, toda cobiça, todo egoísmo, inveja, ciúmes, todas essas desgraceiras, a ira, a gritaria, todas essas coisas que as pessoas costumam fazer umas contra as outras, o egoísmo, o individualismo, é algo que depõe contra a criação, que vem de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um. E nós somos chamados a experimentar disso pelo Espírito Santo. Vínculo da paz. Amém? Então, o Espírito de Cristo é dito, ele é o Espírito de Cristo. Romanos 8, 9, 1 Pedro 1, 11, porque ele é enviado pelo Filho para executar a missão do Filho para o mundo. Ele é o outro Consolador. Jesus fala dele como um outro, como uma outra pessoa, um outro da mesma condição, da mesma natureza, que é capaz de substituir a contento. Não se trata de um arranjo de última hora, não é uma gambiarra do céu, é o outro, da mesma estatura, outro. Está entendendo? É interessante observar isso. A maneira como Cristo anunciou a vinda do Espírito Santo denota com todas as letras que o Espírito Santo é uma outra pessoa. Um outro consolador, um outro advogado,
um outro Paráclitos, um outro mediador, intercessor. O nome do Espírito é colocado em igualdade com o Senhor na bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos. 2 Coríntios 13, 14. E na grande comissão, Mateus 28, 19. Todo poder, disse Jesus ali, Mateus 28, 18, todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na bênção, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo. Em pé de igualdade, os três. No batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que interessante, que revelador.